Boa noite, irmãos. Que a paz esteja com todos. Gostaria de ler essa noite uma palavra que diz, que fica em Salmos 28, a partir do versículo 6, que diz assim: Bendito seja o Senhor, porque me ouviu as vozes súplices. O Senhor é minha força, é o meu escudo, nele o meu coração confia, nele foi socorrido, por isso o meu coração exulta, e com o meu cântico o louvarei. O Senhor é a força do seu povo, o refúgio salvador do seu ungido. Salva o teu povo e abençoa a tua herança, apacenta-o, exalta-o para sempre. Aleluia. Que venhamos essa noite confiar somente nele, que é o nosso escudo, a nossa fortaleza. Somente Deus pode todas as coisas. Somente Deus pode salvar o seu povo, tirar todo o mal. Mas para isso, temos que voltar ao Senhor. Temos que nos humilhar a Deus. Precisamos disso. Muitas vezes a gente não entende o porquê que acontecem certas coisas, certas situações em nossas vidas. Mas desde o momento em que a gente confia no Senhor, Ele sabe o melhor para nós, sabe todas as coisas. Então coloca a sua vida nas mãos de Deus. Coloca os seus caminhos na mão de Deus. Ele tem o melhor para nós. Tem o melhor para todos. Que venhamos ficar tranquilos, que venhamos confiar. Passamos por dificuldade? Passamos. Mas temos um Deus para nos socorrer. Que venhamos nos entregar totalmente essa noite. Que não venha ser apenas uma noite, mas que a gente venha guardar essa palavra em nossos corações e praticar. Não apenas ouvir mais uma palavra, mais uma noite de palavra, não. Que a gente venha praticar, que a gente venha nos humilhar para Deus, que venhamos buscar verdadeiramente a Deus. Senhor, Deus amado Pai, que o Senhor venha entrar na casa de cada pessoa que está ouvindo essa mensagem, Pai. Entra, Senhor, com o seu poder, com a tua misericórdia, Pai. Venha entrar em cada lar, Senhor. Venha modificar, Pai. Senhor, retira tudo aquilo que não provém de Ti, Senhor. Que o Senhor venha habitar em cada lar. Que cada pessoa venha sentir a paz que vem de Ti, do Teu Espírito Santo. Que o Espírito Consolador esteja com cada pessoa essa noite. Que o Senhor venha habitar, não apenas uma noite, não apenas um dia, mas que venha habitar para sempre em cada lar, em cada família, em nome de Jesus. Venha, Senhor, venha com o Teu poder, com a Tua misericórdia, com a Tua bênção, com a Tua provisão em cada lar, em nome de Jesus. Senhor, eu Te suplico, Pai, que o Senhor venha abençoar a cada vida essa noite. Aleluia, Jesus.
por toda a minha vida. Ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é tua vida, e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, que é mais doce do que o mel, que me tira dessa cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremoto, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Tu dá ordem às estrelas e o mar os seus limites. Eu me sinto tão seguro no teu colo, ó Altíssimo. Não há Aleluia, Jesus. Glórias a Ti, Pai.
Eu gostaria de estar passando para vocês que estão em casa um pouquinho aqui da palavra de Deus. É uma passagem bem conhecida, que fala no livro de Abacuque, capítulo 3, versículo 17 e 18. Porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas. Todavia eu me alegrarei no Senhor, e exultarei no Deus da minha salvação. Bom, as palavras, os versículos dizem por si só, devido às coisas ruins que a humanidade está atravessando, os problemas, os dias são maus, e principalmente falando dessa pandemia, que no momento tiram o nosso sono, mas o que nos conforta é saber da existência de Deus em nossas vidas, e sabemos que tem que confiar sempre nele. Ficamos assustados, sim, mas como eu disse e repito, o que nos conforta é saber da existência dele e da misericórdia dele, que sabemos que dura para sempre, E como diz a letra desse louvor, é que Deus, ele nunca dorme, e o fogo, ele nunca se apagará. Existe um trono colocado no mais alto lugar, rodeado de anjos, onde Deus reina. E a minha vida ele governa, e a tua vida ele governa. E esse rei veio a mim com seus olhos em chamas. Eu perguntei sobre os seus olhos, e sorrindo me disse: o fogo nunca dorme, o fogo nunca apaga, nunca apagará, não, não, não. Deus nunca morre, Deus nunca é vencido, nunca é vencido. Existe um amor, existe um amor mais ciumento que a morte. Existe um amor mais ciumento que a morte. E a minha vida ele governa, e a minha vida ele governa. E esse rei veio a mim com seus olhos em chamas. Eu perguntei sobre os seus olhos, e sorrindo me disse: fogo! O fogo nunca dorme, o fogo nunca apaga,
Deus nunca é vencido, nunca é vencido. O fogo nunca dorme, o fogo nunca apaga, nunca apagará. Deus nunca morre, Deus nunca é vencido, nunca é vencido. De eternidade em eternidade, de geração em geração, nunca é vencido, não, não. De eternidade em eternidade, de geração em geração, nunca é vencido, não, não. Mais alto, alto, mais alto, levantamos o teu nome. Alto, mais alto, alto, mais alto, levantamos o teu nome. Levantamos o teu nome. Alto, mais alto, alto, mais alto, levantamos o teu nome. Levantamos o teu nome. Alto, mais alto, alto, mais alto, levantamos o teu nome. Tudo que eu tenho é seu, tudo que eu tenho é seu, pra sempre, sempre, amém. Tudo que eu tenho é seu, tudo que eu tenho é seu, pra sempre, sempre, amém. O fogo nunca dorme, o fogo nunca apaga, nunca apagará, não, não, não. Deus nunca morre, Deus nunca é vencido, nunca é vencido. Alto, mais alto, alto, mais alto. Levantamos o teu nome. Mais alto, Mais alto, levantamos o teu nome. Glórias a ti, Senhor Jesus. Glórias a ti, Pai. Só tu és digno de toda a honra e toda a glória, Senhor Jesus. Que tudo seja para ti, Pai, somente para te engrandecer, para exaltar o seu nome, Senhor Jesus. Que o seu nome seja exaltado por toda a terra, que todo
todo joelho se dobre diante de Ti, diante do Seu nome, em nome de Jesus. Que todos venham reconhecer que só Tu és o Senhor, digno de toda a honra e toda a glória. Aleluia, Jesus. Boa noite, irmãos. Paz seja convosco. Amém? Eu queria, antes de mais nada, estar agradecendo ao Senhor nosso Deus por mais uma oportunidade que Ele tem nos dado. Estamos na sua casa, ouvindo aí a sua palavra. Agradeço a Deus pela nossa equipe, que está sempre conosco, nos ajudando aí nas nossas gravações, na direção do nosso produtor aí, nosso Max. Então, quero agradecer a Deus pela vida dele, que tem dispensado seus talentos para estar fazendo esse trabalho dele, que é maravilhoso. Amém? Então, queria, antes de mais nada, vamos estar mais um pouquinho orando ao Senhor nosso Deus, e vamos trazer aqui uma breve palavra, para uma reflexão para as nossas vidas. Então, eu queria que os irmãos se fechassem seus olhos nesse momento e abrissem os seus corações. Pai, nessa noite queremos agradecer a Ti, Senhor, por mais uma oportunidade, por mais um dia que o Senhor tem nos agraciado. Obrigado, Senhor, pela Tua presença aqui nessa noite, que eu só possa, nesses poucos instantes, Deus, continuar falando conosco. O Senhor já falou através de louvores, e agora o Senhor vai falar através da sua palavra, em nome de Jesus. Amém. Eu queria convidar os irmãos que estão portando as suas Bíblias, que abrissem no livro de Apocalipse, capítulo de número 2. Verso 1. Amém? Quem está com as suas Bíblias aí, abra aí no livro de Apocalipse, capítulo 2. Vocês também que estão nas suas casas aí, quiserem acompanhar também, vamos estar trazendo uma reflexão para nossas vidas nessa noite, em cima dessa palavra. Acharam aí? Quem achou, diga amém. E quem não achou, diga escola bíblica. Escola Bíblica na Léo. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, a gente falar assim com a igreja assim um pouco vazia, parece que é meio estranho, Mas o Espírito Santo de Deus está aqui nesse lugar, E o que importa aqui não é a quantidade de irmãos, não é a quantidade de pessoas, mas sim a presença maciça do Espírito Santo de Deus. Amém? E querido, antes de ler, nós começarmos a ler, eu queria antes de mais nada estar lendo aqui um texto histórico. Deixa eu ler aqui porque é muita informação para eu poder estar guardando na minha cabeça. Então esse capítulo que nós vamos ler, ela se refere à primeira carta à igreja de quê? De Éfeso, A igreja de Éfeso. Mas deixa eu ler um contexto histórico aqui primeiro. Diz assim:
Depois de ter apresentado uma breve introdução ao livro do Apocalipse, fazendo também uma referência geral às 7 cartas que o apóstolo João dirigiu às 7 igrejas da Ásia Menor, neste último livro da Bíblia. Antes de tudo, as cartas são dirigidas aos anjos das igrejas, a saber, aos mensageiros de Deus, encarregados de guiar a comunidade cristã. Trata-se, pois, dos bispos dessas comunidades. A primeira carta é dirigida à comunidade cristã de Éfeso e se encontra no início do 2º capítulo do Apocalipse. Eis o texto a seguir. Aí vamos todos ler agora, junto. Versículo 1, que diz assim: ao anjo da igreja de Éfeso, me ajuda aí, escreve: eis o que diz aquele que segura as 7 estrelas na sua mão direita, aquele que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Antes de eu dar continuidade aqui, é só para explicar aqui, de repente, para quem não sabe, eu sei que a maioria que está aqui já sabe, vocês que estão em casa também já sabem essa passagem, em que está se referindo aqui a Bíblia, quando diz que aquele que segura as 7 estrelas nas suas mãos, que são os 7 bispos das igrejas, não é isso? Os 7 anjos das igrejas da Ásia. Então, as 7 estrelas que João viu na mão de Jesus se refere aos anjos das igrejas. Então, os 7 bispos das 7 igrejas. E quando ele fala que estava andando no meio dos 7 candelabros de ouro, é porque ele estava andando no meio das 7 igrejas. Amém? Correto? No capítulo 1, versículo 20, vocês vão ver essa explicação, porque a própria Bíblia ela já traz essa como é que se diz, o significado, né? Ela já traz essa explicação para nós. Amém? Vamos continuar assim, versículo 2: conheço tuas obras, o teu trabalho e tua paciência, não podes suportar os maus, puseste à prova os que se dizem apóstolos e não o são, e os achastes o quê? Mentirosos. Tens perseverança, sofreste pelo meu nome e não desanimaste. Mas tem contra ti que arrefeceste, enfraqueceste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e retorna à prática das primeiras obras. Senão o quê? Virei a ti e removerei o teu candelabro do teu lugar, caso não te arrependas. Versículo 6: mas isto tens de bem, detesta as obras dos nicolaítas como eu as detesto. Só para uma rápida explicação aqui, os nicolaítas, a Bíblia fala pouco sobre essa seita, que era uma seita, e fala muito pouco sobre essa seita, né? Que nós sabemos que eram pessoas, era uma seita que propagava a promiscuidade, a imoralidade. E versículo 7: quem tiver ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei de comer do fruto da árvore da vida que se acha onde? No paraíso de Deus. Deixa eu continuar aqui a parte histórica. Éfeso era a maior cidade da antiga província da Ásia, hoje situada na Turquia. A igreja tinha sido fundada pelo apóstolo Paulo. Tratava-se de uma cidade em que reinava o paganismo e havia escolas filosóficas, como aquela de Heráclito, nas quais o cristianismo não era aceito. Para este filósofo, Heráclito, Deus não era nem criador, nem onipotente, e a alma do homem não era imortal. Nesse clima havia para a comunidade cristã o problema da presença de falsos apóstolos. Estes são, por um lado, aqueles que ainda ligados à religião judaica, e por outro, os que simpatizavam pela heresia gnóstica. A doutrina gnóstica afirmava a existência juntamente a Deus de um demiurgo
que significava um trabalhador que teria criado o mundo, negava a ressurreição, falava da existência dos éons, que quer dizer emanações divinas. Para o gnosticismo, o éon, a emanação, a influência, Cristo, que assim defendia, durante o batismo no Rio Jordão, desceu no homem Jesus. Essa influência que eles atribuíam ao Espírito Santo como fosse uma força, uma influência, que fala que essa influência desceu sobre Jesus, mas o abandonou no início da sua paixão, ou seja, da sua morte na cruz do Calvário, todo o seu sacrifício. Em sua carta, o apóstolo João elogia os cristãos de Éfeso por terem recusado a influência desses falsos apóstolos. Mesmo assim, esta comunidade não tem mais o entusiasmo primitivo, por isso ele descreve e fala assim: tenho contra ti que arrefeceste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrependa-te e retorna às tuas primeiras obras, senão virei a ti e removerei o teu candelabro do teu lugar, caso não te arrependa. Deixa eu voltar um pouquinho atrás aqui para explicar uma coisa para vocês. Lá no versículo 2, quando ele fala assim, conheço as tuas obras. Jesus fala para quem? Para o bispo da igreja que está em Éfeso. Conheço as tuas obras. Agora olha só, a palavra conheço no grego, na língua original, quer dizer gnosis. Fala assim, gnosis, que significa conhecimento profundo, conhecimento profundo. Jesus está falando assim, eu te conheço na sua profundidade, eu te conheço até onde você nem imagina que eu conheço, eu te conheço na sua profundidade. Jesus, ele nos conhece na nossa profundidade. Aí deixa eu continuar aqui, tá? A parte histórica, um pouquinho assim, não é que seja coisa chata, mas vamos só prestar um pouquinho de atenção na parte histórica. Daqui a pouco eu vou começar a explicar para vocês aqui. Amém? Tem alguém com sono aí? Não. Tem alguém com fome aí? Daqui a pouco eu vou falar para vocês o que é fome, Vou explicar para vocês o que é fome. Vocês nunca tiveram fome. Aparece, porém, ainda algo de bom na comunidade. Os cristãos de Éfeso detestam as obras dos nicolaítas. Tratava-se de uma seita caracterizada pela vida desregrada no campo da moral. Viver a fé cristã nessa circunstância é uma verdadeira luta, mas ao vencedor é prometida a recompensa máxima: comer do fruto da árvore da vida, que se acha no paraíso de Deus. Desse paraíso e da árvore da vida já fala a primeira página da Bíblia. E para terminar aqui, os cristãos de Éfeso, de todos os tempos, são chamados a não se deixar corromper por doutrinas falsas, por maus exemplos, e a manter o intenso fervor da fé. Por isso a carta não é dirigida apenas ao anjo da igreja de Éfeso, mas a todos os responsáveis pelas comunidades cristãs e a todos os cristãos. Em suma, a comunidade de Éfeso está firme na fé e não aceita doutrinas contrárias à fé cristã, porém diminuiu o seu entusiasmo por Cristo e por isso é criticada na mensagem do apóstolo. Trata-se então para a igreja de todos os tempos de manter ao mesmo tempo a fé verdadeira juntamente com fervor, amor a Cristo e aos irmãos. Eu vou entrar na mensagem agora. Eu queria perguntar aqui no nosso produtor, aquela 2 imagens, lembra? Então, tá. Daqui a pouquinho você bota. É muito eficiente ele, viu? Pensei que nem ia botar, já colocou já. Depois pedi para você botar outra, depois, tá? Então vamos lá. Eu vou começar dando uma explicação para os irmãos, tá? A minha intenção aqui não é causar pânico nem terror em ninguém, tá bom?
não é causar terror em ninguém, mas falar o que aconteceu. Eu vou trazer aqui para reflexão, né, dos irmãos, dois acontecimentos, dois eventos que aconteceram na história, que marcaram a nossa história. Marcou a nossa história. Estão preparados para ouvir? Amém? Então vamos lá. No versículo 7, que nós lemos, fala assim, ó: quem tiver ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ou seja, se a gente começar a parar para pensar um pouquinho nessa fala de Jesus, né? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Aí você vai falar assim, mas todo mundo tem um ouvido, né? Só quem, de repente, que nasceu defeituoso, sem ouvido, que é difícil isso acontecer, né? Mas todo mundo tem um ouvido, não tem? E quando ele fala assim, ó, quem tiver ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Existe uma diferença entre ouvir e escutar. Eu vou tomar aqui o pastor Rogério como exemplo. Posso, pastor? Por exemplo, o pastor Rogério, ele trabalhou o dia inteiro hoje. Ele está cansado. Ele está sentado ali. Ele está ouvindo eu falar. Amém, pastor? Mas como ele está cansado, ele não está entendendo o que eu estou falando. Porque ele está cansado. Trabalhou o dia inteiro. Está com apetite. Mas ele está ouvindo, mas não está entendendo o que eu estou falando. Agora, quando a gente fala assim, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Agora vamos tomar por outro lado, né? Quando a pessoa fala uma frase, uma mensagem, aquele que ouve, aquele que escuta, é diferente de ouvir, que nem eu falei. Você pode ouvir e não entender o que estou falando, mas você pode ouvir e entender o que eu estou falando. Isso é uma escuta, amém? Você ouve, né? Você escuta. Quando você escuta, você entende o que eu estou querendo dizer. Então, quando Jesus fala assim, ó, quem tem ouvidos, ele está falando assim, ó, que vocês possam entender o que eu estou falando, que você possa entender o que o Espírito ele está dizendo às igrejas. É isso que ele está falando. Quem tem ouvido, escute, entenda o que ele está falando, para que ninguém possa ser pego de surpresa. Amém? Então entenda o que o Espírito Santo de Deus está falando, que você possa ouvir, escutar a voz do Espírito Santo de Deus. Ele fala assim, né, no versículo 7: ao vencedor, ao que vencer. Isso nos traz a ideia de batalha, né? De quem supera obstáculos que são impostos pela vida. Ao que vencer, ao vencedor. E, querido, eu quero trazer aqui dois eventos que aconteceram na humanidade, que quando a gente fala assim, que a gente comenta, né, é uma coisa, mas quando nós passamos a tentar viver, entender aquele momento, quando nós tentamos escutar a voz do Espírito Santo de Deus, entender o que se passou, é diferente. Eu quero trazer para vocês dois eventos que aconteceram na humanidade, na história da humanidade. No ano 70 depois de Cristo, e mais ou menos depois no século 14, entre 1300 a 1500. O que aconteceu no ano de 70 na era cristã, depois de Cristo? Alguns irmãos de repente já ouviu falar, né? Quem já ouviu falar sobre Tito? É teu pai não, tá, Vitor?
Que hoje eu falo sobre Tito, o general Tito, né? Ele foi levantado como imperador romano. A Bíblia vai dizer que uma certa vez, no ano de 70, esse general, ele recebe uma ordem, uma missão de tomar Jerusalém. Ele ia tomar Jerusalém. Isso era fato e aconteceu, e era verdade. Ele recebe aquela ordem então de tomar Jerusalém. A Bíblia não diz isso, né? Mas a história cristã diz isso, diz que Tito então ele vai em direção a Jerusalém com seus soldados romanos, com as suas legiões, e a história vai dizer que ele cerca então Jerusalém. Ele cercou Jerusalém. Eu vou encurtar a história aqui porque a história é muito grande. Eu queria até aproveitar e fazer uma propaganda aqui, tá? Quem tem é uma benção, quem não tem, quiser comprar depois, tá? O nome do livro é História dos Hebreus, Flávio Josefo. Flávio Josefo é um historiador que viveu lá no momento de tudo que aconteceu. Esse livro ele vai contar a história, ele conta a história toda. Então ele vai contar que quando Tito, né, o general Tito, ele cerca Jerusalém com todas as suas legiões, a história vai dizer que aquela cidade, ela foi cercada por aqueles soldados. Ninguém entrava e ninguém saía. Só que um dos problemas maiores de Jerusalém não era tanto também os soldados romanos, como todo lugar, como todo lugar. A história vai dizer que dentro da própria cidade de Jerusalém, vão escutando para vocês poderem entender. A história diz que dentro da própria cidade de Jerusalém havia os revoltosos. Olha só, pastor, os revoltosos, aqueles que traziam confusão. Eles queriam confusão, e eram muitos. Eles não queriam que Jerusalém se rendesse aos romanos, porque os romanos iam tomar Jerusalém, isso era fato, não tinha como escapar, não tinha como. Só que quem ainda não leu essa história, quando se fala em Tito, general Tito, nós pensamos que ele era a gente pensava, né? Eu pensava que ele era um carrasco, né? Ele era um carrasco, mas a história vai dizer que todos aqueles que se entregavam, a história vai dizer que ele dava anistia para aquelas pessoas, para aquelas famílias. Muitos deles que iam se render ao general Tito, às vezes a história vai dizer que ele vendia, né? Vendia a família, vendia as crianças, mas não matava ninguém. E tinha aqueles revoltosos dentro da cidade de Jerusalém, que eles não queriam que o povo se rendesse, eles queriam arrumar confusão. E a Bíblia diz que esses revoltosos, a Bíblia não dá o nome de ninguém, a Bíblia fala que eles matavam seus próprios irmãos, seus concidadãos, eles matavam. E só que essa matança, a Bíblia não diz isso, né? Só que essa matança era muito grande. A história vai dizer que as ruas de Jerusalém vai dizer que havia muitos cadáveres, que as pessoas quando andavam no meio das ruas de Jerusalém, eles topavam com aqueles cadáveres, e a história vai dizer que eles não estavam mais suportando, sabe o que? O mau cheiro. Começava a feder, o corpo começava a feder. E aqueles revoltosos, eles não deixavam abrir os portões, né, que eram fortalezas, até porque também a história vai dizer que os romanos também não tiveram facilidade em entrar naquela cidade. Eles tiveram muito trabalho para poder invadir Jerusalém, foram muito trabalho. A história de Flávio Josefo vai dizer que muitos deles já estavam com fome, sem alimento também, os soldados, mas eles estavam ali, eles não desistiram. E aqueles revoltosos, eles matavam seus próprios irmãos,
Eles traziam carnificina. E a história diz que Tito, ele cercou Jerusalém. Então ninguém entrava, ninguém saía. Só o que aconteceu? Começou a vir o quê? A fome. As pessoas começaram a sentir fome. E a fome, já ouvi falar, que a fome não recebe conselhos. Eu vi isso há pouco tempo na televisão. A fome não recebe conselho. Quem está com fome, meu irmão, ele vai fazer de tudo para poder salvar a sua vida. Então, quem está com fome, por isso que eu perguntei, tem alguém com fome aqui? Ninguém que está com fome, porque ninguém sabe o que é fome. Minha mãe mesmo falava, você não sabe o que é fome. Nós nunca tivemos fome na nossa vida. Então se prepara que o que eu vou falar aqui, eu não sei se vocês têm estômago para isso, tá? Não sei nem se depois vocês vão conseguir jantar, né? Mas quem não quiser ouvir pode ir lá para fora, não tem problema não. Posso falar? Então vamos lá. A Bíblia diz que aquele povo, então, eles ficaram com muita fome. Eles estavam desesperados, que não conseguia sair. Quem tentasse sair, dependendo por onde eles fossem sair, iriam ser mortos, iriam ser vendidos como escravos. Então a situação deles era uma situação assim horrível. E eles não tinham mais o que comer, não tinha mais nada. E vai chegar um momento que a história vai dizer que uma mulher, ela pegou seu filho, a sua criança, um bebê ainda de colo. Diz que aquela mulher, a fome dela era tão grande que ela sabia que ela ia morrer. Então ela olha para o filho dela no colo, ela colocou no coração dela que ia comer o filho dela, mas vai ser você mesmo, não tem como, não tem outra coisa. Então a história diz que aquela mulher, então, ela pega aquela criança e corta aquela criança, mata aquela criança. E engraçado que a história diz que aquela mulher pega uma parte daquela criança, vai lá e guarda. Antigamente não existia geladeira, não tinha freezer. Onde era que aquela mulher guardou aquela parte da criança, ninguém sabe. E a história diz que aquela mulher pegou a outra parte do filho e colocou dentro da panela e cozinhou. E a história diz que quando aquela mulher acabou de fazer aquela comida, os soldados romanos, alguns soldados romanos conseguiram passar e entraram dentro da casa dela. E quando entrou dentro da casa dela, a história diz que o cheiro da comida, daquele cozido, atraiu também os soldados. E os soldados então foram para prender aquela mulher e viu a comida, vamos dizer assim, dentro da panela. E aquela mulher fala para aquele soldado: que vocês estão vendo aí dentro é meu filho. E a história diz que aquela mulher vai lá dentro e pega a outra parte do filho dela e traz para os soldados e fala assim: está aqui a outra parte. E a história diz que aqueles soldados, os próprios soldados romanos, eles ficaram horrorizados com a história, com aquilo que eles viram. E a história diz que aqueles soldados, eles foram saindo de Finim e foram embora. E essa história vai dizer que o general Tito, ele ficou sabendo desse ato. Querido, a Bíblia não conta tudo. Não tem como contar tudo, Haja livros. E a história diz que o general Tito, ele ficou também horrorizado. Aquilo mexeu com todo mundo, querido. Aquilo mexeu com todo mundo. As pessoas não tinham mais o que comer. Eles comiam uns aos outros. Aqueles corpos já em decomposição. Mas não teve jeito. Os romanos invadiram Jerusalém, saquearam Jerusalém, tacaram fogo no templo, acabaram com tudo. Os revoltosos foram mortos. Algumas famílias tiveram seus filhos vendidos como escravos. Por que eu contei isso aqui? Por que eu trouxe essa história aqui do ano 70, da era cristã? Porque foi
algo que aconteceu. E a história vai dizer que até aquele momento não havia acontecido algo tão terrível. Até então, na história da humanidade, ainda não havia acontecido algo tão terrível. Por que eu estou falando isso para vocês? É para que a gente possa fazer uma reflexão em nossas vidas. O que é a nossa vida? Quando a gente vê na televisão o que está acontecendo, é uma situação. Você está dentro da tua casa, sentado no teu sofá, você está vendo lá o que está acontecendo. E você pensa o quê? Aquilo nunca vai acontecer na minha vida. Aquilo nunca vai acontecer comigo. A gente nunca está preparado para o pior. A nossa palavra, a nossa reflexão é isso, né? Está preparado para o pior. Amém? Deixa eu trazer um outro fato para vocês aqui. No ano de 1300, no século 14, quem já ouviu falar sobre a peste negra? Hã? Então ouça aqui rápido. História. Os europeus medievais enfrentaram um sério problema de tentar explicar a origem do mal dentro do seu mundo sem fazer de Deus o seu autor final. Eles estavam preocupados em como proteger a si mesmo dos desastres causados pelas forças aparentemente extravagantes da natureza. Escuta aqui. Os fatores mais sinistros e imprevisíveis talvez fossem as ondas de fome. Isso já é no ano de 1300 até 1500. E as pragas como a peste negra, que varriam a Europa como açoite apocalíptico, transtornando cidade e áreas rurais inteiras em silenciosas zonas de morte. Os estudiosos debatem se a peste negra teria resultado da peste burbônica, cujos portadores foram pulgas de rato e de gatos pretos, ou se ela teria sido causada por um vírus semelhante ao ebola ou uma bactéria como o antrase. No dia 19 de maio de 1348, o grande escritor italiano Petrarca escreveu o seguinte ao seu irmão sobre a desolação quase inimaginável causado pela peste negra. Ele fala assim: meu irmão, ai de mim, o que posso dizer? Aonde posso me abrigar? Quisera jamais ter nascido, ou pelo menos ter morrido antes dos tempos atuais. Como a posterioridade acreditará que houve um tempo em que, sem raios do céu, sem o incêndio da terra, ouçam bem, sem guerra ou qualquer outra matança visível, não está nem aquela parte da terra, mas praticamente todo o globo ficou sem habitante. Em que outra época se viram casas vazias, cidade deserta, campos pequenos demais para os mortos e uma solidão temível e universal em toda a terra. E para terminar, o que parecia ser a peste negra chegara a Messina, na Sicília, no ano anterior, quando 12 navios mercantes genoveses aportaram com suas tripulações, já morrendo da doença. Seus efeitos foram tão devastadores em Messina que cadáveres eram abandonados em suas casas vazias e não havia ninguém que lhe desse um sepultamento cristão. No início da peste, em torno de 1348, a população da Inglaterra, de aproximadamente 3.700.000, ela veio despencado para 2 milhões. Depois, Max, coloca aquela outra. Sim. Então, no século 14 aconteceu a peste negra, né? Não foram mortos milhares de pessoas, foram milhões de pessoas, há 720 e poucos anos atrás, né? E, querido, e essa peste negra, ela devastou uma boa parte do globo. Vocês estão vendo essa figura aqui? Quem já viu essa figura? Já viu? Quem sabe o que é? Oi? Isso, né? Não é peste negra não, né? É esquisito assim mesmo. Esse
é o médico, né, um dos médicos da peste negra, né? E por que ele se vestia assim? Ele usava uma calça grossa, a bota, a calça era amarrada à sua bota, ele usava, claro, uma camisa por debaixo, aquela capa, né, protegendo todo o seu corpo, luvas de couro, chapéu, e aquela máscara tipo um bico de pássaro. E a história diz que dentro daquele bico, vocês sabem o que havia ali dentro? Dentro daquele bico havia mais de 40 tipos de essência, de ervas. Os mais antigos aqui, de repente, vão lembrar cânfora, ou cânfora, não sei, né? Antigamente eles compravam muito, botar no álcool, né? Então, dentro daquela máscara havia mais de 40 espécies de ervas misturado com cânfora, naquele bico, por isso que ele é grande. E tinha uns furos, né? Para que quando aquele médico colocasse aquela roupa, que eles adentrassem naquelas casas que estavam com a peste negra, aquelas pessoas morrendo em cima de uma cama, crianças, era o que ele podia vestir para poder se proteger da peste negra. É que quando ele respirasse, ele não pudesse sentir o cheiro ruim das pessoas que estavam com mau cheiro, porque eles acreditavam que o mau cheiro contaminava as pessoas, né? Então aquilo ali era um médico da peste negra. E foram milhões de pessoas que morreram no século XIV. Por que eu trouxe essa duas histórias para vocês? Está no livro, né? Que nem eu falei, no livro do História dos Hebreus, de Flávio Josefo, quem quiser ler depois, e no livro História da Igreja. Depois eu passo para vocês, quem se interessar. Eu passo o nome, tá? Porque o livro não empresta para ninguém, não. Entendeu? Então, por que eu trouxe esses dois eventos para vocês, né? Para você que também está na sua casa aí, para que nós possamos entender e saber que ninguém está livre de nada. A cada tempo que a humanidade ela passa, ela vive um evento diferente. Vive ou não vive, né? Passamos por eventos diferentes. Eu não estou falando isso aqui por causa dessa situação que nós estamos passando, né? Mas também é uma situação real, né? É uma situação real. Então, querido, que possamos meditar nessa palavra que nós lemos aqui, Apocalipse, né? A primeira carta que Deus deu. Quem tem ouvidos, ouça, escute, entenda o que o Espírito Santo diz a quem? Às igrejas. Somos nós, ao que vencer. E quando ele fala ao que vencer, porque ele sabe que nós estamos no meio de uma batalha, né, Léo? Nós estamos no meio de uma guerra. E só o que vencer. Então, Jesus, Deus, ele nunca nos enganou. Nunca nos enganou. Ao que vencer, vai comer do fruto da árvore da vida. Vocês acham que eu sei o que é o fruto da árvore da vida? Eu não sei não. Queria saber para poder estar explicando para vocês. Mas uma única coisa que nós sabemos, que é uma coisa boa, que Deus ele preparou para nós. Mas que possamos saber e entender, querido, que o momento que nós estamos vivendo é um momento difícil, é um momento ruim, mas que vocês possam estar preparados. Eu não sou profeta como posso falar aqui, das tragédias, não, pelo amor de Deus, né? Mas nós gostamos de falar, nos basear naquilo que a Bíblia diz. Prepara-te, Israel, para encontrares com o Senhor teu Deus. E quando essas coisas vierem a acontecer, levantai o quê? Levantai as vossas cabeças para o alto, porque a nossa redenção ela está
próxima. Então que possamos, irmão, estar pronto como soldados, para que possamos resistir quando as adversidades da vida, quando as lutas, quando as pestes, quando as guerras, né? Quando a situação financeira global do mundo, né? Que já está um caos, né? Nós possamos estar preparados, irmão, preparados para a tribulação, para a grande tribulação. Nós estamos falando aqui sobre a grande tribulação, e eu falei que na semana passada que existe, né, várias escolas de interpretações a respeito da grande tribulação, e uns defendem que a igreja vai ser arrebatada antes, outros defendem que a igreja vai ser arrebatada no meio da tribulação, e outros falam que a igreja vai ser arrebatada depois da tribulação. Amém? Mas, querido, que possamos estar preparados. Está preparado? Como que você está a tua vida espiritual? Você está pronto para enfrentar o que vai acontecer? Você está pronto para enfrentar o que vai acontecer? Está difícil agora? Está muito difícil, né? Está horrível de suportar. Está horrível de suportar. Mas vem coisas piores por aí. Que vocês possam estar preparados. Está preparado. Porque a salvação, por mais que eu ame vocês, né, eu nunca vou conseguir levar junto comigo Léo, né, pastor Namã, Max, pastor Rogério, Diácono Paulo, Terezinha, pastora. Não tem como levar, porque a salvação é individual. Cada um, né, tem que olhar para a sua vida espiritual e se preparar, querido, se preparar para o que está para acontecer, para que quando acontecer ninguém seja pego de surpresa, que possamos ficar como soldado, né, pronto para a batalha. Está pronto para a batalha. Os Estados Unidos é um país que estão sempre prontos para a batalha, né? E fica o tempo inteiro, passa o ano inteiro se preparando, fazendo manobras, para quando acontecer eles estão prontos. Eles não vão se preparar, eles já estão prontos. Assim também tem que ser a nossa vida. Nós temos que estar pronto e não cochilar e não dormir, porque se a gente dormir, o inimigo vai roubar nossas armas. Amém? E só para terminar aqui, eu me lembrei daqui do que aconteceu comigo quando eu estava nas Forças Armadas. Eu me lembro que eu estava fazendo o exercício era de defensiva que fala, né? Que a gente ficava entrincheirado, para quem serviu aí, ficava dentro de uma trincheira. Eu me lembro que eu estava dentro daquela trincheira, eu mais um amigo, e eu cochilei, eu dormi de madrugada, eu estava cansado, e quando abri meu olho, cadê a minha arma? Já era, a minha arma já era. O sargento passou e pegou a minha arma, e depois ele veio me acordar, né? Ele me deu um chutezinho assim, que estava no buraco, né? E aí, soldado, está dormindo? Não, senhor. E cadê sua arma? Cadê minha arma? Se fosse um inimigo de verdade, já estava morto. Então assim a nossa vida tem que estar preparado o tempo inteiro preparado, 24 horas. Nossa vida tem que estar ali no altar do Senhor, né? Preparado, querido. Então a palavra nessa noite é essa, que possamos estar preparados para o pior. Fique forte na palavra de Deus. Amém? Que essas palavras possam penetrar no coração de cada um de vocês. Quem tem ouvidos, ouça, escute, entenda o que o Espírito Santo diz às igrejas. Amém? Quantas pessoas na humanidade sofreram dores horrendas, horríveis. Crianças sofreram. E por que nós não vamos sofrer? Nós somos melhores do que alguém? Nós somos melhores? Somos escolhidos? Querido,
O que Deus tem para a gente é grande, mas não aqui nessa terra, não aqui. Aqui nós vamos sofrer mesmo. Aqui nós vamos sofrer. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Então se prepara para sofrer. Não é pelo fato que você aceitou Jesus que você vai estar isento de passar por provações, não. Pelo contrário, quanto mais você se aproxima dele, mais provação tu vai passar. Amém? Mas que vocês possam sair vencedores, vitoriosos em nome do Senhor Jesus. Ao que vencer, comerá do fruto da árvore que se encontra no paraíso de Deus. Amém? Que Deus possa abençoar a vida de todos vocês. Eu quero aqui rapidamente pedir a vocês que vocês nesse momento fechassem os vossos olhos e abrissem os seus corações. Eu quero estar orando pela sua vida agora nessa noite. Senhor meu Deus, nesse momento eu te entrego, Senhor, a vida de cada um dos teus filhos que estão aqui nessa noite e que estão também em suas casas nesse momento. Ouvimos, Senhor, essa mensagem, Senhor, que eu só possa entrar no lar de cada um dessas pessoas, dessas vidas, Senhor, e entender, Senhor, o significado da sua palavra, que essas pessoas possam ouvir, Senhor, possam escutar, que elas possam entender o que o Espírito Santo diz às igrejas, o que vencer. Aquele que vencer vai comer do fruto da árvore que se encontra no paraíso de Deus. Que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês nessa noite, a sua vida e de toda a sua família. Eu agradeço nessa noite por mais uma oportunidade que Deus ele tem nos dado. Eu agradeço a vida de todos vocês que estão aqui, que estão também em suas casas. Amém? Vamos estar terminando aqui ouvindo um louvor e vamos estar encerrando em nome do Senhor Jesus. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira aumentar, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei.
Apostólica e mais uma vez agradecer ao Senhor nosso Deus por mais oportunidade, a vida de vocês também. Eu quero também fazer um agradecimento aqui, né, especial pela vida do nosso produtor Max, né? O Max é aquele que vai na linha de fundo, ele bate o escanteio, corre para dentro da área, cabeceia, vai pro gol, defende, pastor Rogério, ainda apita o jogo ainda, né? Pensado que ele com uma câmera pequena, ele faz tanta coisa, né? Ele faz tanta coisa com uma câmera pequena. Imagina se estivesse com aquela grandona dele, o que ele não iria fazer, né? Que Deus possa abençoar a vida do Márcio cada vez mais, amém? Coloca tua mão direita no teu coração, a tua mão esquerda levante para o trono da glória de Deus e fala assim: com o amor de Deus, a graça e as doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja sobre a nossa vida, da nossa família e de todo o povo de Deus, não só hoje, mas para todo sempre. E todos digam amém.